Desencarqueirei. Meu Deus, vai tudo... Você fica ali sentado fazendo vídeo. Editar vídeo demora pra caramba, meu. Horas e horas. Mas eu peguei a câmera porque eu tenho uma coisa pra falar. O que era mesmo? Ah, claro. Um vídeo sobre a Revolução Pró-Feminina Primeva. Ela aconteceu há cerca de 350 mil anos atrás. É mais ou menos pela ossada do tal Homo sapiens. É quando surgiu esse shape, né, que a gente tem até hoje. A gente só foi desenvolvendo cultura, palavras e conhecimento e acumulando, e aí foi se tornando humano. O potencial para descobrir tudo que a gente vem descobrindo já estava presente há 350 mil anos atrás. A gente já tinha essa máquina funcionando desse jeito, esse corpo, esse telencéfalo desenvolvido, polegar opositor, capacidade de fala, né, de palavras, desenvolver palavras, Houve uma revolução cultural, social, que não se sabe quanto tempo durou. O que se sabe é que nos galgou para a condição de ser humano. Mudou nossa genética. A cultura transforma o nosso corpo. Vai mudando as gerações, vai criando mutações mesmo. De algum tipo de símio que a gente era e que vivia em bandos. Muito paralelo ao que se vê hoje entre gorila, chimpanzé e bonobo. Era alguma coisa por ali. Em português a gente tem a palavra macaco, né? Só. Mas tem a categoria símios com rabo, que o inglês fala monkey, e os símios sem rabo, que são os... esqueci o nome bem agora. Apes. A gente é de uma turma de símios que já não tem rabo, que já andam mais pela terra. Então o nosso ancestral era assim. E a cultura que a gente tinha era a mesma que se vê ainda no gorila, no chimpanzé. Os machos disputam entre si território e fêmeas. Esse modelo cultural, social, ele vem de lá de trás. Você perceba, as aves carregam esse modelo ainda. Os pássaros descendem dos dinossauros. O galo, né? A coisa do galo, bota galo pra brigar, e o galinho é o dono do terreiro. Os mamíferos mantêm esse mesmo modelo. Você veja, leões, bode, pei. Viado também, urso, briga com outro urso. É certeza que a gente veio desse modelo. E houve uma revolução em que a gente mudou de modelo social, onde os machos começaram a respeitar os casais que se formavam, começaram a respeitar a vontade da fêmea. Uma coisa que é interessante, o gorila, o chimpanzé e o bonobo, né? Mas o gorila muito mais, que é mais violento, os machos são quase o dobro do tamanho das fêmeas. A gente descendeu desse modelo. Nos chimpanzés também, os machos são maiores, bem maiores, proporcionalmente, do que seres humanos, homens e mulheres. Então o que se comprova é que a mulher literalmente cresceu durante a evolução humana. E esse crescimento físico vai demonstrar na prática que culturalmente esta revolução significou um aumento da importância social da fêmea, que ao se humanizar é chamada mulher. É importante entender como a gente usa o nome macho. Macho a gente usa como função, que é exatamente essa da época do animal, do bando, macho que briga com macho. E não cultiva solidariedade entre os machos. O respeito, a fundação da ética humana. O início é: não cometerás violência contra o outro. Nenhum tipo de violência. Nem física, nem psicológica. Houve uma revolução onde que se fundou esse pacto
E os casais que se formavam passaram a ser respeitados pela comunidade através de uma sociedade, de um meio ambiente que nos proporcionou ter menos medo do outro, se precaver menos, se preparar menos para enfrentar o outro. Nós nos aproximamos tranquilamente. Nos interessamos mais uns pelos outros. E economizando o tempo que a gente perdia brigando, nós encontramos tempo para falar uns com os outros. E começou a vir a vontade de falar. A vontade, o desejo. É o que está no fundo da mutação. Então foi o desejo de bem me relacionar com o outro. E de comunicar para ele. Por exemplo, eu achei água. Quer dizer, hoje eu tenho essa palavra. E quando eu não tinha. Que como é que é? Eu acho que água deve ter sido uma das primeiras palavras. Claro, é um chutaço, né? Não sou etimólogo. Etimólogo? Água. Em português a gente fala água. Eu não conheço muitas línguas, mas em inglês a gente fala water. Water. A palavra água era alguma coisa. O fogo também. Veja a palavra fogo e a palavra fire. Fogo, fire. Veja a mesma origem, né? Pegou fogo, né? Ou eu achei o fogo. Porque antes da gente saber fazer fogo, a gente tinha que achar o fogo, que algum raio caiu em alguma árvore. Aí a gente descobriu que mantendo madeira, o fogo ficava aceso, mas a gente ainda não sabia fazer um fogo. Que deve ter sido uma época muito interessante, né? Pois é, então, falar palavras, falar, que é a grande sacada de ser humano. Ser humano, veja, através das palavras a gente começou a trocar significados, a gente significa o que for, a gente tá fazendo essa mágica aqui agora, de eu tá falando palavras e você tá entendendo o que eu tô falando, e a gente nem se conhece, e eu fiz isso no teu passado, e aí no teu presente agora, você tá acessando minhas palavras, e eu tô conseguindo te passar uma ideia. Uma ideia complexa, com várias pequenas ideias. Foi isso que nos levou a hoje estar num lugar em que eu estou numa maquininha aqui, ó. Estou passando para alguém. Toda essa tecnologia, tudo que a gente desenvolveu, se deu a partir do momento que a gente começou a falar. Claro, um grande outro salto foi quando a gente começou a escrever o que falava. Grafar o que falava, né? Ficou mais complexo ainda, né? Mas tudo começou com a fala. Então a grande questão é a revolução social que nos permitiu começar a falar. Esta foi uma revolução, sem dúvida, onde houve um salto de solidariedade, de harmonia, de irmandade, que é o significado da palavra humanidade até hoje. Foi quando nós começamos a nos tornar humanos, deixamos de ser animais, machos e fêmeas, e passamos a ser homens e mulheres.